Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Lucas e eu vou dar início à minha apresentação da prática de modelagem molecular. A prática de modelagem molecular, primeiro, foi dividida em duas partes, vou falar delas separadamente. Parte 1, modelagem. Então, para começo de história, a gente pegou a proteína que escolhemos e fizemos um blast. E baseado, no resultado que deu do blast que fizemos, a gente fez uma tabela com alguns personagens, que serão personagens secundários, se por assim dizer. A gente tem a descrição deles, o nome do organismo, Carry Cove, o I-value, o percentual de identidade, o número, de acesso, a quantidade de gaps, se a função é parecida ou não com a da proteína que a gente escolheu, o método que foi feito para poder identificar, essa proteína e a resolução. Eu dividi a tabela em duas, que a gente tem ali os nomes dos organismos, e uma coisa que eu achei interessante, que nenhum desses organismos era um organismo parecido com o meu, o Query Cove, o I-value. E nessa segunda parte a gente tem o percentual de identidade, o número de gaps, a função, o método e a resolução. E baseado, no resultado que deu do blast que fizemos, a gente fez uma tabela com alguns personagens, que serão personagens secundários, se por assim dizer. A gente tem a descrição deles, o nome do organismo, Carry Cove, o I-value, o percentual de identidade, o número, de acesso, a quantidade de gaps, se a função é parecida ou não com a da proteína que a gente escolheu, o método que foi feito para poder identificar, essa proteína e a resolução. Com o alinhamento, da sequência no BLAST, todas essas informações e com o modelo escolhido, a gente fez um alinhamento agora do molde com o nosso modelo, com o nosso modelo, com o nosso molde, em 3 programas. A gente utilizou o Promos, o Blast e o Clustal. E baseado em tudo, todos esses resultados que a gente obteve, nós criamos uma outra tabela em que a gente coloca de um lado o programa, a cobertura, a identidade e o número de gaps. Então, baseado em tudo nisso, eu escolhi como programa para ser melhor para mim, no caso, o Clustal, desculpa que está saltando um L, em que ele tem 100% de cobertura, tem um número de gaps pequeno, teoricamente, baseado com todos esses aqui, ele está em segundo lugar, e a identidade dele também está em segundo lugar, que para mim torna ele melhor. E ele tem 100% de cobertura da minha proteína. O próximo passo era a construção, dos modelos, porque ao todo serão 5 modelos. 3 que a gente vai usar pelo Modeler, que é um programa à parte que a gente está fazendo de programação e que gerava esses 3 modelos para a gente. Swiss Model automático e manual. Sim, e agora o que seria manual, o que seria automático? Manual é quando nós colocamos, na construção do modelo do Swiss Model nossas duas a proteína molde e a nossa proteína para rodar juntas, que geram uma outra proteína para gente, que geram algo parecido, E automático é que nós pegamos a proteína que o programa deu pra gente e a gente coloca para rodar. Antes de tudo, esclarecer o que GM e GMQA disco. GMQE é a estimativa de qualidade, do alinhamento molde, do modelo com molde e a qualidade desse modelo. E já o que GMA disco é a qualidade desse modelo. E assim, esses foram os resultados. Nós pegamos a proteína que mais pareceu, mais próxima de tudo isso. E esse daí é o nosso resultado do SysModel. E baseado nisso, nós pegamos o PDB, dessas proteínas para poder utilizar na próxima parte.
Então, como toda boa grande saga dos anos 2000, tal qual Harry Potter, Jogos Vorazes e Crepúsculo, temos uma parte 2. Essa parte 2 é uma parte de validação, ou seja, a gente vai validar tudo aquilo que a gente fez na primeira parte e os modelos que a gente utilizou. Então, recapitulando, ao final da parte 1, a gente tinha 3 proteínas que foram geradas pelo Modeler, o nosso manual e o nosso automático, certo? Chamei essas proteínas de proteína 001, 002 e 003. Então, o primeiro programa que a gente usou foi o PsyPrep, que ele é basicamente para a gente ver se essa proteína ela tem uma região transmembranar. E como resultado, esse resultado da proteína 1, a gente pode perceber que ela está muito mais dentro, né, intracelular do que fora. Ao meu ver, no caso, todas as proteínas, tanto a 01, 02 e 03, ficaram muito parecidas entre si. E essa também tem uma partezinha, né, para fora. E a proteína 3, como vocês podem ver, ela está completa, né, de um lado só, ela não tem extravasamento. Agora que as proteínas começam a sofrer uma mudançazinha, pelo menos na forma, né, se a gente olhar, a proteína manual, ela é completamente diferente das outras. E ela também está toda, né, até essa margem vermelha. E temos a proteína do automático, que também está dentro dessa margem. Montaremos uma outra tabela, mas ela vai ser montada ao longo do resto da apresentação. Né? Sobre esses programas, a gente vai utilizar o Molprobit, que ele vai gerar para a gente uma análise de geometria. E baseada nessas análises de geometria, ele vai dizer para a gente a quantidade que é favorável, que é permitido e o que não é permitido no modelo. Ao final, né, todos esses resultados, como vocês podem ver, proteína 1, proteína 2, proteína 3, o manual e o automático, eles, abaixo, né, dessa figura, ele nos diz essas proporções de permitido, não permitido ou de favorável. A gente chega então nessa tabelinha em que mostra, né, a quantidade de favorável, permitido e não permitido das proteínas, em que se a gente fosse ver por parâmetro, né, a quantidade mais favorável de todas seria o do manual. O mesmo também acontece com o permitido e o não permitido. O próximo programa que a gente utilizou foi o ProCheck, né, e esse programa, ele é, ao longo da tabela, né, ele vai mostrar os gráficos de Ramachandra e, além, não só o ProCheck, a gente vai utilizar o Verify 3D, né, que dá a porcentagem, né, de resíduos 3D para a gente. E como resultado, né, a gente tem o Verified 3D, que é esse valor que a gente utilizou para colocar na tabela. E alerta de spoiler, a gente vai utilizar esses valores mais tarde para a escolha da proteína, escolha, né, do melhor modelo, no caso. E o Ramachandra Plot, ou gráfico de Ramachandra, diz pra gente os valores que são mais favoráveis, altamente permitida, generosamente permitida ou não permitida. Então, dentro dessas duas, né, tanto do ProCheck quanto do Verify, a gente tem esses valores em que dizem basicamente que antes o que a manual estava com valores favoráveis e permitidos bem altos. Ela ainda continua com esses valores bem altos e valores bons, por enquanto, né? Veremos com os próximos programas. O próximo que a gente utilizou foi o Prosa, que dá o Z-Score pra gente. E os resultados, né, dele, além desse Z-Score, que é um resultado bem importante, ele dá também um gráfico pra gente em que mostra, né, a parte, né, os resíduos, né, que foram feitos com X-ray, pelo raio-x, e pela espectrometria, né, de magnetismo nuclear, né, de ressonância magnética nuclear. Gerando assim, né, mais uma
ponto para nossa tabela, em que a gente pode perceber que pelo o menor número, né, do PROS até agora é o da proteína 03. Se fosse escolher só por esse programa seria ela, mas também que a gente utiliza outros programas, né, porque é justamente por isso que a gente utiliza vários programas para a gente olhar e ver qual deles foi o melhor para a gente e qual dessas proteínas, né, baseado nisso, desses moldes no caso, foi o melhor. E com base em outros dados, né, que a gente já tinha, como o RMSD e o GM, e o GM, que é disco, foram colocados na tabela também, né, a gente parte para o PyMol, que é basicamente para mostrar, né, a estrutura da nossa proteína em 3D e para fazer esse alinhamento, né, dessa molde com essa proteína. E ao longo dessas figuras, né, que vão passar a seguir, a gente percebe que as figuras que estão na parte que está em amarelo é da proteína molde, e essa parte está em azul, né, da proteína 01, 02, 03. São a parte da minha proteína, do modelo, né, que a gente está testando. E já na parte de manual e automático, eu quis mudar para ficar diferente, para eu saber também qual é qual. Eu botei em branco a parte que estava amarela, e a parte que está em colorido é a parte do modelo que a gente estava usando. E logo após, né, nós fizemos os domínios conservados, em que a gente pode ver que ele tem um intervalo, né, do de 23 a 486, que é onde ele é conservado. E além disso, ele apresenta o I-value da nossa proteína. Então, baseado em tudo isso que a gente viu nessa tabela, fazendo, né, um score mental, a gente percebe que o manual ele ganha, né, tanto no Probit quanto no ProCheck. Além de ter uma boa Verify 3D e um bom número na prosa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.